No coração da Renascença, na cidade de Florença, dois dos maiores titãs da história da arte travaram uma batalha silenciosa, uma guerra não de espadas, mas de pincéis e cinzéis. De um lado, Leonardo da Vinci, o mestre universal, o gênio charmoso e científico. Do outro, Michelangelo Buonarroti, o escultor divino, de temperamento explosivo e talento bruto. Eles eram os dois sóis que não podiam ocupar o mesmo céu, e sua rivalidade definiria o ápice da arte ocidental. Este é o códice de um dos maiores confrontos artísticos de todos os tempos. Para entender a rivalidade, precisamos entender a cidade. Florença, no início do século XVI, a cidade era o epicentro cultural do mundo, o berço da Renascença. Após a expulsão da poderosa família Médici e um breve período de fervor religioso sob o monge Savonarola, a recém-restaurada República Florentina estava ansiosa para se afirmar. E Florenca. O poder era demonstrado através da arte. A República queria um projeto artístico tão grandioso que declarasse ao mundo a glória e a força de sua cidade. E por um breve período, eles tinham em suas mãos os dois maiores artistas vivos. O palco estava montado para um duelo de gigantes. O primeiro titã era Leonardo da Vinci, com mais de 50 anos. Ele era uma lenda viva, já havia pintado A Última Ceia em Milão, e sua reputação era inigualável. Leonardo era a personificação do homem renascentista, elegante, charmoso, músico, cientista, engenheiro e, claro, pintor. Sua mente era infinitamente curiosa, mas também notoriamente dispersa. Ele era conhecido por iniciar dezenas de projetos e deixar muitos deles inacabados. Perdido em seus estudos científicos sobre anatomia dialógica, ele era o mestre estabelecido, o gênio universal. O desafiante era Michelangelo Buonarroti, quase 23 anos mais novo. Ele era a nova estrela em ascensão, o jovem talento impetuoso que estava redefinindo a arte. Ele era o oposto de Leonardo em quase tudo. De aparência desleixada, temperamento difícil, antissocial e intensamente focado, Michelangelo se via acima de tudo. Para ele, a escultura era a arte divina de libertar a forma que já existia dentro da pedra. Ele via a pintura com um certo desdém, como uma arte menor. Ele acabara de chocar e maravilhar Florença com a perfeição e o poder de sua estátua colossal. O Davi, um símbolo da própria República. A tensão entre os dois era palpável. Leonardo, intelectual refinado. Michelangelo, artesão visceral. A cidade de Florença decidiu capitalizar essa rivalidade. Em 1503, o governo da República fez uma encomenda monumental, talvez a mais ambiciosa da história da arte. Eles contrataram os dois, Leonardo e Michelangelo, para pintar dois afrescos de batalha gigantescos, um de frente para o outro. Na parede da sala do Grande Conselho no Palazzo Vecchio, a sede do governo, seria uma competição pública, um duelo artístico para ver quem era o verdadeiro mestre de Florença. Leonardo, mais velho, escolheu seu tema primeiro, a Batalha de Anghiari, uma vitória florentina sobre Milão. Fiel à sua natureza, ele se concentrou não na glória, mas na brutalidade e na fúria animal da guerra. Seus desenhos preparatórios mostram um vórtice caótico de homens e cavalos e um combate desesperado. Mas Leonardo, sempre experimentando, decidiu não usar a técnica tradicional do afresco, que exigia uma pintura rápida sobre gesso úmido. MVZZ. Ele tentou uma técnica experimental, baseada em uma descrição do historiador romano Plínio, usando tintas a óleo sobre a parede. O experimento foi um desastre. As cores não secavam direito. Em uma tentativa de acelerar o processo, Leonardo mandou que trouxessem braseiros com fogo para perto da parede. O calor intenso fez com que as cores derretessem e escorressem, arruinando irremediavelmente a parte central da obra. Humilhado, Leonardo abandonou o projeto. Do outro lado da sala, Michelangelo se preparava para sua resposta. Ele escolheu um tema completamente diferente para sua Batalha de Cassina. Ele não mostrou a batalha em si, mas o momento antes dela. Um grupo de soldados florentinos é surpreendido pelo alarme de um ataque inimigo enquanto se banhavam no rio Arno. A cena era a desculpa perfeita para Michelangelo fazer o que ele fazia de melhor: desenhar o corpo humano em sua forma mais dinâmica e poderosa. Seus desenhos preparatórios, conhecidos como o cartoon de Cassina, mostravam dezenas de nus masculinos em posições complexas e contorcidas, correndo para vestir suas armaduras. O cartoon se tornou uma lenda instantânea, uma escola para o mundo. Como disse o artista Benvenuto Cellini,
Todos os jovens artistas de Florença, incluindo um jovem chamado Rafael, iam estudá-lo para aprender sobre anatomia e movimento. Mas o afresco nunca passou do papel. Antes que pudesse começar a pintar na parede, Michelangelo recebeu um chamado, que não podia recusar. O Papa Júlio II o convocou a Roma para um projeto ainda mais grandioso: esculpir o túmulo do Papa. A batalha do século terminou em um empate melancólico. Nenhum dos dois afrescos foi concluído. Anos mais tarde, a sala foi remodelada por Giorgio Vasari, e qualquer vestígio das obras-primas inacabadas foi perdido para sempre. A rivalidade, no entanto, continuou em Roma. Michelangelo foi, em parte por uma conspiração de seus rivais, forçado pelo Papa a abandonar o projeto do túmulo e a pintar o teto da Capela Sistina. Ele protestou, dizendo: "Eu não sou um pintor." Mas o Papa insistiu. Por 4 anos, ele trabalhou quase sozinho na tarefa sobre-humana, criando uma das maiores obras de arte da humanidade. Leonardo, por sua vez, teve um período menos produtivo em Roma, ofuscado pelo sucesso de Michelangelo e do jovem Rafael. Ele se concentrou mais em seus estudos científicos e de engenharia. As anedotas da época contam de encontros públicos, onde os dois trocavam insultos. Michelangelo, direto e rude, teria zombado de Leonardo por não ter conseguido fundir uma estátua de cavalo em Milão, e por seu afresco arruinado em Florença. Leonardo e Michelangelo mal se suportavam. Eram como 2 sóis que não podiam ocupar o mesmo céu. Mas essa rivalidade, essa competição constante, talvez tenha sido exatamente o que os empurrou para as alturas que alcançaram. A genialidade de um servia de combustível e desafio para a do outro. A Batalha dos Afrescos, embora um fracasso, foi um triunfo para a história da arte. Um momento que cristalizou o talento de 2 dos maiores artistas que já caminharam sobre a Terra. Seu legado não está apenas nas obras que criaram, mas no próprio conceito do gênio artístico que eles ajudaram a forjar. Um códice de criatividade e competição que definiu a alta renascença e que inspira o mundo até hoje.